A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Programa Cristo é a Resposta. Chegando até vocês com muito carinho, com um grande amor no meu coração. Porque esse grande amor é o amor de Deus. Não tem amor maior, não tem amor mais lindo, não tem amor mais sincero do que o amor do nosso Deus. Eu fico emocionada só em falar nesse amor precioso que vem direto de Deus para o nosso coração e alimenta a nossa alma. Por isso eu tenho tanta alegria, tanto prazer de vir até vocês fazer o programa Cristo é a Resposta. E Deus tem me direcionado para continuar falando sobre a fé. Essa palavrinha tão pequenininha, mas tão importante. De acordo com Hebreus, o justo viverá pela fé. E de acordo com os evangelhos, João fala, a fé que alimenta a nossa alma, e se crermos, seremos salvos. A fé, ela é o alicerce da nossa vida espiritual. E então, é também o alicerce para a nossa salvação. É sério. Nós temos que levar muito a sério a fé. A fé, quando João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz: ao que crer, sozinho, porque a fé é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, meus queridos, é um presente que Deus nos deu, de termos uma ligação, uma maneira de nos comunicarmos com Deus, não daquela forma triste, aquela forma desanimada, aquela forma como quem está fazendo qualquer coisa, uma reza, não. A fé nos estimula a acreditar nas promessas de Deus. Por isso, eu vou continuar falando sobre a fé, enquanto o Espírito Santo de Deus me está dirigindo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas nós esperamos. E o que o crente espera mais do que a salvação, do que morar no céu, de encontrar com Deus? Quando diz, o justo pela sua fé viverá. A palavra de Deus, quando Deus fala com os seus filhos, Ele não está falando de viver nesse mundo aqui. A gente aqui está só de passagem. Quando Ele diz, o justo pela sua fé viverá, para chegar no céu, a nossa cidade santa, a terra prometida, que o nosso amado, precioso libertador veio até nós, nasceu como uma criancinha pobre em uma manjedoura, tornou-se um homem, um ministério de 3 anos, abençoado, sofrido, e entregou-se por amor a nós, o nosso libertador, para nos levar até o céu, até a terra prometida. Jesus, o Salvador do mundo. E para a mensagem, eu quero ler com os irmãos a palavra fé. Ela está muito ampla no Novo Testamento.
No Velho Testamento, nas pesquisas que eu já vi, muitos homens entendidos da Bíblia, teólogos, e eu procurei também confirmar, está escrito apenas 3 vezes no Velho Testamento, porque a fé é o firme fundamento da nossa salvação e é através da fé que a gente vai chegar no céu. Jesus é o Salvador, Jesus entregou-se por nós, mas se nós não crermos, a nossa fé é em vão. E a palavra de Deus diz, não podemos duvidar, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que vão e voltam, são inconstantes, são inseguros. Qualquer luta, qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer coisa que acontecer com aquele que duvida, ele fraqueja na fé, ele desiste. E nós não somos aqueles que desistimos, mas vamos até o dia perfeito, a vinda de Jesus, ou quando ele nos chamar. Então nós vamos estar com o nosso corpo na vinda de Cristo, transformado em corpo celestial, onde iremos morar com Deus para nunca mais sofrer e nem voltar jamais ao passado de sofrimento e dor. Então essa fé nos leva até o céu. Por isso ela é um dom de Deus. E está escrito, 1 João, no capítulo 5, no verso 4. Olha que coisa linda essa palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo. Olha que sério! A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, meus amados, eu me alegro muito quando eu leio a Bíblia, eu me emociono muito. Porque a gente que vive pela fé, quando em Hebreus, Josué, foi quando Josué falou em fé, é quando registrou 3 vezes no Velho Testamento. O justo, pela sua fé, viverá. E é isto que nós temos que entender. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Às vezes, meus queridos, a gente não quer se comprometer. Eu vejo, eu percebo pessoas na igreja, porque eu sou muito detalhista. Eu sou uma pessoa que inclusive meus filhos falam, mãe, eu sou hiperativa. Eu consigo escutar hinos, eu consigo costurar, eu consigo conversar e fazer outras atividades. Eu sou uma pessoa, além de eu ser detalhista, eu presto atenção em tudo. E eu noto, quando a gente entra numa igreja, a gente percebe, dói o meu coração. As pessoas estão desmotivadas. As pessoas estão sentadas naqueles bancos, mas é como se o corpo está ali. E a alma, a vida,
os olhos brilhantes, o sorriso nos lábios, estão longe. Porque a vida, se ela for levada na lógica, se ela for levada no natural, ela está muito estressante, ela está muito cansativa. As pessoas não estão mais como a gente via. Eu me lembro, quando eu era criança, eu morava numa cidadezinha muito pequena, então todo mundo se conhecia. A minha infância em Cruz Alta, onde eu nasci. E eu vivi até meus 9 anos. E eu lembro que a gente saía, como não tinha muros, não tinha cerca elétrica, não tinha câmeras para captar qualquer movimento e dar o alerta que ladrão está chegando. Não tinha essas coisas. A gente era tão livre. Eu saía pelos campos no Rio Grande do Sul. Na época da primavera, os campos ficam floridos. E eu tinha a maior alegria, maior prazer de correr naqueles campos cheios de flores. E eu conto isso no meu livro, é uma das coisas que as pessoas gostam muito de ver. Tinha muito pinheiro, no Rio Grande do Sul tem muitos pinheiros, essas árvores altas, que só tem em Curitiba, eu não vejo, lá nasce naturalmente. E eu corria e me abraçava naqueles pinheiros, e colhia flores no campo. Quando o passarinho, o bem-te-vi, gritava, eu, bom dia, seu bem-te-vi. Eu tinha tanta pureza, tanta ingenuidade, que para mim os bichinhos, os passarinhos, todo mundo conversava e me conhecia. Mas o que eu quero falar? Quando eu voltava com os braços cheios de flores, lindas, coloridas, eu via e notava as vizinhanças. A vizinha alemã, que morava perto da gente, descendente de alemãos, lá na horta, quando ela me via, Sarinha, bom dia, Sarinha. Aí a outra tinha italianos, porque era muita mistura, né? Rio Grande do Sul, pelo clima frio, foi muito europeu para morar. E as menininhas loirinhas do olho azul, eu moreninha, queimada do sol, os cabelos todo encaracolado, mas a gente não via diferença. Eram felizes. Eles tinham tanta pureza nas suas vidas, plantando as suas coisinhas. A gente ia lavar a roupa no rio, e chegava no rio, estava todas aquelas meninas, moças que iam lavar roupa para suas mães. Isso era tarefa dos filhos fazerem. Meus irmãos iam pegar lenha, cortavam lá as lenhas, já traziam. Era uma vida feliz. Hoje a gente não vê mais brilho nos olhos. A gente não vê as pessoas tranquilas. Se está dirigindo um carro, a gente vê aquele semblante fechado, aquele semblante, aquela ruga na testa de quem está pensando e se preocupando. O estresse chegou, o estresse tomou conta, a ansiedade, aquela vida tranquila, que a gente nem pensava no amanhã, o que ia fazer, o que ia acontecer. Não, hoje não. Hoje as pessoas estão desesperadas. Os hospitais, irmãos, lotados. As pessoas chorando nos corredores. Criancinhas chorando. Pai desesperado procurando emprego. Isso corta o meu coração, porque eu estou vendo uma geração sofrida,
uma geração complicada, porque no nosso tempo não tinha negócio de drogas, não tinha negócio de... Era tudo tão bonito, tão limpo, até parece que a natureza também era muito mais linda, limpa. Quando chovia a gente sentia aquele cheiro gostoso da terra, das árvores. Hoje a gente vê a natureza completamente cheia de esses fungos, essas pragas que tomam conta de tudo. A natureza está gemendo também. A gente viaja de ônibus, eu viajo muito de ônibus, fico percebendo as árvores, não estão verdinhas, não tem nada mais, as águas estão contaminadas. Realmente nós estamos vivendo a pior época para o ser humano ser feliz. Se um jovem vai passear, é uma balada onde está cheio de fumaça, cheio de bebida, cheio de exemplos ruins. A palavra deles é só palavrões. Não existe mais romantismo, não existe mais respeito. Uma moça e um rapaz se encontram, dali eles já vão para um motel. Na nossa época, os namorados eram tão bonitos, era tanto respeito, era tanta pureza, era tanto romantismo. Às vezes um desenho de um coraçãozinho já mostrava, a pessoa ficava vermelha de vergonha. Que pena que o mundo se debandou para a malícia, para a carnalidade, para os prazeres que passam. Era tão bonito quando era puro. Meu pai tinha tanta fé. Nós 7 irmãos, quando alguém ficava gripado, ficava com tosse, ficava doente, a primeira coisa que meu pai fazia era pegar o óleo de unção, abrir a Bíblia e lia em Isaías capítulo 53. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu lembro que meu pai tinha um caminhão, que ele fazia a obra de Deus, enchia de irmãos, porque era muito longe as igrejas, eram estradas de chão. Então meu pai levava os irmãos até a igreja. E uma dessas voltas para casa no domingo de manhã, como não era difícil a luz, não tinha luz nas igrejas, era lamparinas, coisas antigas. Então os cultos tinham que ser durante o dia, domingo de manhã, por causa da claridade natural. E uma dessas viagens, voltando para casa, quando chegamos, eu era pequenininha, minha mãe contava, tinha 2 aninhos, e a minha irmã maior, a Terezinha, que me pegava no colo, porque tinha um outro pequeno que ficava no colo da mãe, o Osório. E a minha irmã descuidou e eu caí lá de cima do caminhão, da carroceria do caminhão. E era alto. E quando eu caí, foi uma queda muito feia, porque eu bati a cabeça onde tinha umas pedras. E realmente eu estava morrendo. A minha mãe conta que eu perdi completamente a cor, desmaiei. Meu pai me pegou no colo. E ali mesmo ele me levantou para cima e disse: Senhor, a Sara é tua. Eu creio que se é o tempo de vida dela, ela vai morar com o Senhor. Mas se não é o tempo dela, Pai, volta a vida para minha filha agora. Que a vida volte para a Sara agora. Meus irmãos chorando, minha mãe orando, eu comecei a chorar e voltei
E estou aqui com 72 anos, anunciando essa fé que meu pai teve um dia, de me levantar e dizer: morte, o Senhor te repreenda. E eu voltei à vida, porque meu pai tinha uma fé inabalável. Essa fé que eu li aqui, que vence o mundo. Naquele momento, poderia ser uma seta, um dardo do diabo para tirar a minha vida. Mas meu pai teve o entendimento de rejeitar a morte. E eu revivi para a glória de Deus. Sabe, irmãos, a fé, as pessoas que antigamente, muitos irmãos que estão assistindo, ou irmãs, pessoas que os pais contavam, a gente vivia só pela fé, irmãos, só. Não era como hoje. Dá a cabeça, corre comprar um remédio, vai aqui. Não, eu fui, a primeira vez que eu fui a um médico, eu já tinha, foi para fazer o pré-natal do meu filho Gedeão, que Deus me deu. Já estava com 22 anos. A gente não ia, era tudo oração, era tudo pela fé. Meu pai era viajante, porque ele trabalhava para o Senhor nos fins de semana. Dia de semana ele enchia o caminhão de mercadoria, de coisa, e saía vender nas colônias. Vendia máquina de costura, ele mesmo consertava as coisas para as pessoas. E às vezes chovia muito, o carro ficava atolado, o caminhão não podia passar porque os rios enchiam, e nós ficávamos sem recurso nenhum, mas nenhum para alimentar. E aquela época não é como hoje, que é tudo perto, era tudo muito difícil. Minha mãe orava, colocava os filhos todos em volta da mesa e clamava a Deus: Senhor, nós vivemos pela fé. Nossa mesa está limpa, aqui não temos nada. E nós precisamos nos alimentar. E quando a gente percebia uma italiana que morava perto da gente, que tinha condições financeiras, ou a outra alemã que também tinha muita coisa plantada lá, vinha e trazia queijo, leite, trazia muita coisa. Ô, dona Darcy, senti no coração de trazer coisas para vocês. E assim a gente nunca passa fome, porque o justo pela fé viverá. E eu me lembro disso, de ver a minha mãe, ela não chorava, ela só orava: Senhor, aqui estão meus 7 filhos. Meu esposo está trabalhando, viajando, e nós precisamos de socorro. E o socorro sempre vinha, porque a fé que vence o mundo habitava no nosso lar. A fé que vence o mundo, irmãos, tem que entrar na sua casa, tem que entrar no seu coração, tem que fazer parte da sua vida. Porque se a fé não for exercitada, ela tem uma grande tendência a mudar. A fé, se não for exercitada, trabalhada, muitas pessoas estão sendo incrédulas, não creem mais em nada, porque rejeitaram a atividade da fé na sua vida. Não creram, não foram constantes. E aí entra o que Deus falou: sem fé é impossível
agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você não é filho. Não existe como um vínculo com alguém que não está sendo agradado, que não está sendo valorizado, que por qualquer coisinha, eu não quero mais nada, acabou para mim. Tudo isso é bobagem, eu não acredito mais em nada. Aí de repente começa a apertar, chora e volta. Me perdoa, e Deus abraça e perdoa. Mas não pode ficar, a fé não pode ser oscilar desse jeito. Ou você crê e abraça a fé e vive pela fé, ou então você desiste. Mas ela fica oscilando, não pode, a nossa fé não pode ter altos e baixos. A nossa fé tem que ser persistente, constante, fiel, verdadeira. A fé tem que ser poderosa. Por que ela tem que ser poderosa, irmãos? Não essa linguagem que eles estão usando, essa mulher é poderosa. Não. É a linguagem espiritual. A fé é poderosa porque ela vem de Deus. É o poder de Deus em nós. O poder de Deus em nós é a fé. E se é o poder de Deus, nós temos tudo. Como Jesus disse, em verdade vos digo. Quando Jesus falava assim, é como se ele falasse confirmado. Essa palavra está confirmada. Em verdade vos digo que tudo que pedindo, crendo, recebereis. Jesus não vai ficar brincando com a gente, fazendo promessas que não pode cumprir. Isso é do homem, irmãos. O homem que faz promessa e não cumpre. Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tudo que ele falou, ele cumpre. E se não cumpre, é porque você não está crendo. Quando ele diz verdadeiramente, ele está confirmando, ele está dizendo é verdade. Em verdade, eu vos digo, Jesus falou isso. Tudo que pedindo, crendo, você vai receber. E quando a gente não acredita, a gente está desprezando, presta atenção nisso, a gente está desprezando a palavra de Deus. Então é importante que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é poderoso para sustentar os seus filhos, aqueles que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que quando a gente é fiel, mesmo que a gente falhe, porque falhar é humano. Quando eu entro na galeria da fé, dos heróis da fé, Hebreus fala muito isso. A gente fica pensando, mas tem que ser muito certinho para ter essa fé. Não. Todos os heróis da fé falharam, como eu e você falhamos. Davi teve aquela falha tão grande, tão grave diante de Deus. Imagino o que Davi fez. Foi muito grave, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque tudo que ele fez foi o que ele tinha que dizer, eu sou humano. Mas quando ele encontrou o motivo, como ele diz, todas as minhas fontes estão em ti. Tu és
maior amor da minha vida. Porque quando a gente erra, a gente reconhece o erro, a gente chora, a gente pede perdão. Isso tem muito valor diante de Deus, irmãos. Sansão, o que Sansão foi? Um homem que tinha um problema seríssimo com mulheres, mas ele está lá na galeria da fé. Muitos, entra e vê, todos falham. Raabe, uma meretriz, mas teve a fé de acolher os espias, de proteger, de ajudar. E isso lhe foi dado como um prêmio. Ela foi salva e toda a família dela. E ela entrou para a genealogia, para a história do Messias prometido. Olha o que Judá fez. Todos eles, meus queridos. Então, se você falhou, se você está numa situação que não tem como sair, clame a Deus com fé e diga: Senhor, eu quero ser uma bênção nas suas mãos. Embora eu esteja nesta situação, me liberta, encontra minha alma, me faz ser um justo para que eu possa viver pela fé. E Deus vai te acolher, Deus vai te abraçar, vai te receber, como aquele filho pródigo que voltou arrependido e disse: eu não sou digno que você me chame de filho, mas me trate como um criado. O pai não quis nem ouvir, abraçou e disse para ele: filho, eu vou dar uma festa, vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu. O filho pródigo teve fé de voltar. Volte também para Jesus hoje, por favor. Não importa o que você fez, não importa até onde você for, o Pai está te esperando para que você volte para ser o justo que viva pela fé. Você passou por tantas coisas e agora que está perto de chegar na terra prometida, você desiste. Não faça isso. Em nome de Jesus, por favor, volte para Jesus e entenda o que está escrito aqui. Talvez você não teve a fé suficiente para vencer o mundo. Deu uma volta, está infeliz, porque o mundo só traz tristeza, o mundo só marca, o mundo só pode oferecer dor. A primeira coisa que o diabo faz é tirar a nossa alegria, é tirar a nossa paz, é nos fazer ficar ansiosas, estressado, sem paciência com nada, infeliz. É o que ele faz. O mundo é isso. Por isso que aqui está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ouvir um hino. Como eu prometi, o hino pedi para o meu secretário me dar ali. Deixa eu olhar aqui, porque eu tô meia... Poder do Espírito Santo. Hoje não tem erro, tá ali, ó. Lourdes Bernardes. Poder do Espírito Santo. Canta Sara Araújo. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, vem batizar, renovar, com sua grande unção, a sua igreja amada, clama em fervente oração. Glória, 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 glória a Deus sem cessar, glória a Deus sem parar, línguas estranhas falar, esta igreja vem renovar. Aonde existe o poder, o inimigo não pode ficar. Em nome do Senhor Jesus, o inimigo amarrado está. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Consolador. Vem visitar o enfermo, o cansado, o sofredor. Pois Deus é Pai dos que vence, é o Senhor provedor. Glória, glória, glória a Deus sem parar, línguas estranhas falar, esta igreja vem renovar. Aonde existe o poder, o inimigo não pode ficar. Em nome do Senhor Jesus, o inimigo amarrado está. Glória a Deus sem cessar, línguas estranhas falar. Aonde existe poder, o inimigo não pode ficar. Em nome do Senhor Jesus, o inimigo amarrado está. Glória a Deus, que lindo! Viu que lindo? Eu também canto assim, forrozinho. As pessoas sempre dizem, os hinos da Sara é muito triste. Aí um amigo meu falou assim, não, os hinos da Sara não é triste, os hinos da Sara é ungidos, tem unção. Aí fala com a nossa alma. Se a gente não está muito bem, a gente sente tristeza porque não está bem. Mas esse que eu cantei agora é bem alegre. Da minha amada irmã Lourdes Bernardes. Sabe, meus queridos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Aqueles que mais estão me acompanhando no programa. Porque sempre tem aqueles que firmam e acostumam, né? Estou pensando seriamente em começar o programa mais cedo, porque tem muitas irmãs assim, de mais idade, que dormem cedo. Eu sou de idade, mas eu durmo tarde. Mas estão falando que se fosse mais cedo, teria mais audiência, o pessoal ia gostar mais. Só que eu fico pensando, por exemplo, de 9 às 10, mas aí vem... Agora a Record está lançando outra novela. Jesus foi muito bonita, eu gostei. Quando eu não tenho programa, eu assisto um pouquinho. Não sou muito de acompanhar, mas teve umas cenas bonitas em Jesus. E agora vai entrar a Jezabel, então eu já sei que todo mundo vai querer assistir. Porque eu não lembro de ter visto alguma coisa falando de Jezabel. Aí eu fico pensando, se for fazer no horário da novela, que vai começar agora, que vai terminar Jesus, se as pessoas vão querer assistir. Então eu queria que vocês, por favor, prestem atenção, me dá uma resposta na minha página, manda um recadinho, tá? E diz, irmã Sara, seria bom tal horário, E aí, porque a gente faz o programa para servir a Deus e agradar vocês também. Não tem outro motivo, tá bom? Vamos orar?
Pai, nós te adoramos, porque estamos sentindo muito a paz que só o Senhor pode dar. Essa paz que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Precioso Deus, entra nesse lar, aviva, Pai, a fé no coração desta família. Entra, Pai, no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que está tão estressado, tão ansioso. Eles têm razão, Pai. É muito séria a situação que passamos. Mas, meu Deus, se o Senhor está permitindo tudo isso, Pai, para que a fé deles sejam exercitadas, para que eles se agarrem ao Senhor e acredite nessa palavra, o justo pela sua fé viverá. É a nossa fé, Pai. Não é a fé de outros, não é a oração de outros. É a nossa. O Senhor diz, o justo pela sua fé viverá. Dá entendimento para o meu irmão, para a minha querida irmã, que está passando por tantos problemas, com filhos, com família, situação financeira, Pai, tão abalada, tão inconstante, tão inseguro, Pai, é o amanhã. Mas se for, Paizinho, para estarmos crescendo na fé, ajuda que nós possamos ter entendimento que o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor cada um dos meus queridos irmãos que estão assistindo esta mensagem. Repreende, Senhor, a enfermidade. Repreende, Pai, a contenda, a tristeza, a ira, Pai. Enche esse lar da Tua graça e da Tua paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Compartilhe as nossas mensagens. Tem muita mensagem. A minha amiga querida, a Dulcinea Victoriano. A página dela tá linda. Muitos hinos, muitos vídeos, muitas mensagens. E ela está fazendo uma parceria muito linda conosco. Me ajudando muito. Deus que abençoe e dê cada dia mais inteligência, sabedoria, para que ela possa ser essa bênção que está sendo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser. Paz do Senhor.